Flamengo, o atual técnico do São Paulo, atual técnico da Libertadores e também da Copa do Brasil, o Dorival Júnior, falou sobre o seu desejo de um dia voltar ao Flamengo em entrevista ao GE. Veja aí, não sei se vai demorar 1, 2 ou 5 anos, mas eu ainda vou voltar para finalizar tudo aquilo que ainda ficou aberto. Eu só tenho a agradecer, não tenho nada contra ninguém de dentro do Flamengo, muito pelo contrário. Vamos repassar, além de América e Flamengo, no Maracanã, vamos dar uma olhada a todos os jogos deste final de semana até segunda-feira, né? Flamengo e América, então, no Maraca, depois, no mesmo horário, tem Palmeiras e Fortaleza, Bahia e Corinthians, Cuiabá e São Paulo. E fechando aí o sábado, na noite, tem Grêmio e Atlético Mineiro. No domingo, Botafogo e Santos, Red Bull Bragantino e Internacional, Cruzeiro e Goiás, Vasco e Atlético Paranaense. Na segunda, o último jogo, né? O jogo da noite de segunda-feira, Coritiba e Fluminense. Bom, falamos de São Paulo do Dorival Júnior. Ele segue por enquanto no São Paulo, né? Aliás, ele falou que também gostaria de voltar para o São Paulo, também tinha essa sensação de um trabalho inacabado e está fazendo um bom trabalho no tricolor. O time se prepara para enfrentar o Cuiabá, mas deve pisar no freio porque está poupando jogadores pensando na Copa do Brasil, duelo contra o Corinthians nesta terça-feira. As informações do tricolor para você. Amigos do Sport Center, o São Paulo vive fase decisiva nas Copas do Brasil e Sul-Americana e bom momento no Campeonato Brasileiro. E neste calendário maluco do nosso futebol, tá tudo junto e misturado. O time joga neste sábado às 18h30 na Arena Pantanal contra o Cuiabá. Pode ser até vice-líder do Campeonato Brasileiro. Isso se vencer, o Flamengo perder para o América Mineiro e o Grêmio não derrotar o Atlético Mineiro em Porto Alegre. Mas tem que jogar contra o Cuiabá pensando no jogo contra o Corinthians terça-feira pela semifinal da Copa do Brasil. O objetivo é tentar desgastar o mínimo possível o elenco, que volta de Cuiabá em voo fretado, chega no início da madrugada de domingo e ainda terá 2 dias completos para se preparar para o clássico contra o Corinthians. Uma das ausências é Rafinha. O lateral direito tinha um acordo com o Bayern de Munique de vários meses atrás e com São Paulo de ser liberado para um jogo festivo do Bayern neste domingo na Alemanha. O acordo foi mantido. Após o treinamento da sexta-feira, ele foi liberado. Ele volta logo após a partida, mas chega no Brasil só no início da segunda-feira e participará de apenas um trabalho para o jogo contra o Corinthians. Sem Rafinha, Natan deve ser o lateral direito. Beraldo, apesar de ter treinado 3 dias com o grupo, tende a no máximo ficar no banco de reservas. A dupla de zaga deverá ser formada por Arboleda e Diego Costa, que conversou com exclusividade com os canais ESPN, falou sobre o jogo contra o Cuiabá sem tirar a cabeça do Corinthians, falou um pouquinho também sobre o tabu na Arena Neoquímica. Eu não posso controlar o jogo do Corinthians, mas eu posso controlar o hoje, o descanso amanhã, o jogo contra o Cuiabá. O jogo do Corinthians começa pelo Cuiabá, se a gente fizer um bom jogo, conseguir os 3 pontos, subir na tabela, vai dar mais confiança, acho que pro jogo contra o Corinthians. Então é isso que eu tento pensar e tento passar para eles e a gente conversa bastante com o Dorival sobre isso também. Tabu é uma coisa que incomoda? Edu, é algo que incomoda, né? Acho que a gente tem que ganhar lá dentro, é a nossa obrigação. Então a gente vai trabalhar bastante para isso durante, claro, depois do jogo do Cuiabá. Mas acho que passa pela nossa cabeça assim, mas acho que para chegar lá a gente precisa primeiro ganhar do Cuiabá e fazer um bom jogo. Outra baixa certa no jogo deste sábado é David. Recebeu o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão na partida contra o Cuiabá. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso para os canais ESPN. Valeu, Xará. As notícias do São Paulo, então, que tá no G4, né? Enfrentando o Cuiabá, que é o 13º colocado, com 19 pontos. Portanto, tá 7 pontos da zona do rebaixamento. O goleirão Walter falou sobre o momento do Cuiabá. Se a gente tivesse umas 2 vitórias, aí a gente tava brigando já entre os 10 ali, né? A gente sabe que é difícil, o brasileiro é difícil, né? Não é fácil jogar, mesmo se está dentro de casa, não é fácil jogar. Temos uma pressão maior para vencer a partida, né? Isso acaba tirando um pouquinho essa... A gente está tendo uma má sorte, né? A gente fez uma grande partida contra o Botafogo, teve outros grandes jogos que a gente poderia ter vencido, o próprio Red Bull lá nas primeiras rodadas, né? Infelizmente não aconteceu, mas eu acho que está na hora da gente, né, mandar longe essa má fase de casa. Vamos pegar uma grande equipe que é o São Paulo. Sabemos da crescente da equipe do Dorival, que está vindo fazendo grandes apresentações.
mas a gente sabe também que tem um grande elenco e um grande grupo para poder vencer. Tá, então, quem vai melhorar o desempenho? Cuiabá como mandante, São Paulo como visitante neste campeonato, 7 jogos para cada um. Veja o aproveitamento, 28% do Cuiabá, 19% do São Paulo. Quer dizer, baixíssimo o aproveitamento do tricolor, que manda bem em casa, né? Apesar da redundância, mandar bem. Gols marcados 7, 4 sofridos 10 e 7. O Cuiabá é o segundo pior mandante e o São Paulo o terceiro pior visitante. Olá. Movimentado, vamos começar com o assunto principal, né? Até foi matéria do Plihal, do Borges e minha no espn.com.br. O Rafinha ganhou uma autorização para viajar à Alemanha. Viajou ontem à noite, já nem treinou hoje, para participar de uma festividade das lendas do Bayern de Munique, domingo pela manhã, horário de Brasília, domingo à tarde lá em Munique. É um jogo amistoso, festivo. Bem, o que a gente conseguiu apurar durante todo o dia, já desde ontem, quando a gente tinha informação. São Paulo tinha um acordo com o Rafinha lá de trás, quando surgiu o convite, nem era o Dorival o técnico, era o Rogério Ceni. E o Rafinha deu a palavra ao pessoal do Bayern que iria. Até então, naquela época que foi acertada a data, São Paulo nem sabia se ia estar na semifinal da Copa do Brasil e as datas da Copa do Brasil também não estavam definidas. E aí, a gente esperou durante ontem uma resposta da diretoria, não rolou. Hoje a gente ficou sabendo, né, o Plihal em primeira mão, que o Rafinha já tinha viajado. Agora, resta saber qual será a condição física do Rafinha. O São Paulo me passou que ele não viajaria para Cuiabá de maneira nenhuma, Glaucia. Ele seria preservado, porque a intenção era preservá-lo contra o Santos na semana passada, só que como faleceu, infelizmente, a mãe do Natan, ele teve que jogar uma partida a mais durante a semana para suprir a ausência do Natan. E que a ideia era preservá-lo de Cuiabá, independentemente do jogo festivo. Só que agora o Rafinha não treinou hoje, 12 horas de viagem, tudo bem, super esta primeira classe, o jogador vai ali confortavelmente, mas não é a mesma coisa que você está descansando no CT, na sua casa, na concentração. Volta domingo à noite, chega segunda de madrugada, perde o treino de domingo, mas treina na segunda-feira, no último trabalho do Dorival para o jogo de terça-feira contra o Corinthians. Essa, por enquanto, é a situação. E tem outra informação, Glaucia. O Rafinha provavelmente não vai jogar o amistoso. Vai só receber uma homenagem, participar da festa, mas não entra em campo. Vamos saber domingo, quando a gente tiver as imagens desse jogo festivo do Bayern de Munique. Mas isso mexeu bastante com o torcedor de São Paulo. Isso é a situação do Rafinha. Agora, o que mais que a gente tem de São Paulo, Edu? Fim de semana enfrenta o Cuiabá, como você já bem falou, Campeonato Brasileiro. Eu conversei hoje com exclusividade com o Diego Costa. Lembrando, ele teve uma lesão na final da Sul-Americana, até se lesionou um pouquinho antes, jogou meio no sacrifício a final do ano passado. Só voltou agora há pouco tempo, tem feito boas duplas de zaga com o Arboleda, com o Belém, enquanto jogam juntos com o Alan Franco. E hoje ele falou um pouquinho sobre esse jogo do Cuiabá, mas com a cabeça no Corinthians, e sobre o tabu na arena do rival. São Paulo nunca venceu na Neoquímica Arena.